Meus amados, eu quero, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e os versículos 7 até o verso número 11, que nós lemos assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus amados, nós estamos dando continuidade ao tema fruto do Espírito. E mais uma vez, nós encontramos algumas orientações bíblicas, através aqui do apóstolo Pedro, que exigem necessariamente o fruto do Espírito na vida do crente. Então vamos acompanhar aqui do versículo 7 até o versículo 11, nesta primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, vamos acompanhar as suas orientações para aprendermos um pouco mais da importância do fruto do Espírito. Observe: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ele começa dizendo que já está próximo o fim de todas as coisas. Por quê? Porque a igreja primitiva, eles eram motivados pela esperança da vinda de Jesus. Então, eles recebiam essa motivação crendo e vivendo como se Jesus fosse voltar nos seus dias. E isso foi uma bênção, porque os estimulou a praticarem a verdadeira vida cristã. Ora, sabendo que Jesus vinha, então eles estavam cada dia mais atentos a esse grande acontecimento. O foco da igreja é a vinda de Jesus. À medida que nós mudemos o nosso foco, nós também estaremos sujeitos a priorizar outras coisas. Então é por isso que ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Quer dizer, já está próximo realmente tudo, o complemento de todo o plano de Deus. O fator tempo, ele existe só para nós. Deus não. Deus é eterno. Então ele diz: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse portanto aqui é um termo conclusivo. Quer dizer, diante do fim de todas as coisas que se aproxima, então aqueles irmãos e nós também devemos estar de uma maneira sóbria,
sobriedade nada mais é do que moderação. Ora, moderação é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, essa moderação aqui é uma sobriedade, né? É um comportamento sóbrio. Por quê? Porque tudo que é exagerado traz prejuízo. Então, a sobriedade que envolve moderação, ela é em tudo. No comer, né? No se divertir, né? Até em questões espirituais, nós temos que ser moderados. O equilíbrio bíblico. Então, observe que sede sóbrios é sede moderados. Ora, para sermos moderados, é preciso o fruto do Espírito. E vigiai em oração. Aqui agora a atenção dele se volta para a vigilância em oração. Observe que vigiar e ser sóbrio, eles estão juntos. Então a pessoa que ora, ele deve cultivar a moderação, o fruto do Espírito. Então, já está próximo o fim de todas as coisas, é uma realidade. Portanto, quer dizer, diante dessa volta iminente de Jesus, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, sobriedade, moderação. Moderação é fruto do Espírito. Observe que o fruto do Espírito, ele também será fundamental no dia da vinda de Jesus. É o fruto que nos autentica como verdadeiros discípulos. No verso 8, ele interpõe aqui um termo e diz, mas, quer dizer, existe um porém que ele quer nos explicar, mas, sobretudo significa principalmente, né? Então é preciso ser sóbrio e vigiar em oração. Mas principalmente, aqueles irmãos deveriam atentar para uma outra atitude, uma outra coisa que nós devemos atentar também. E ele diz, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Olha que interessante. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. E explica, né? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Você vê que interessante? Se a sobriedade é um dos aspectos do fruto do Espírito, o amor também. E observe que é ardente amor. Ardente aqui é no sentido de intenso. Um amor intenso, um amor genuíno. Uns para com os outros. Você perceba que uns para com os outros fala de relacionamento. Aqui o amor é o amor fraternal. É o amor entre irmãos. Nós somos irmanados em Cristo. É a fé em Cristo que nos torna irmãos, filhos do Deus vivo. Então, ele diz, mas sobretudo, quer dizer, principalmente, tem de ardente amor uns para com os outros. Então, o amor fraternal, ele deve ser um amor mesmo resultante do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, o amor não seja fingido. Então, é possível fingir-se que ama. Dá para fazer de conta que amamos? Dá. Dá para fingir que amamos? Dá. Mas Deus não quer que o nosso amor seja fingido. Ele quer que seja verdadeiro, genuíno, ardente. Esse é o amor que provém do fruto do Espírito Santo. Porque tem um amor carnal, mas não é esse amor que a Bíblia fala. Tem aquele amor que na realidade é uma amizade, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia pede
é um amor ardente. É o amor que, diz a Bíblia, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe que o Espírito Santo é o agente desse amor, na realidade, desse fruto do Espírito. Então, esse fruto, ele deve moldar as nossas atitudes. Então, tende ardente amor uns para com os outros. E por quê? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pera, mas o amor cobre pecado? Como é que é isso? Cobrir o pecado? Pecado deve ser coberto? Não, o que ele está dizendo aqui é que esse cobrir é no sentido de suportar a multidão de pecados. Mas quais pecados? Ora, os pecados que nós cometemos no nosso relacionamento, não é verdade? Às vezes você acorda meio chateada ou meio chateado e tal, e aí no relacionamento com o irmão em Cristo, você é muito ríspido, você é muito áspero. Às vezes você acorda e não quer conversa com ninguém, né? Aí o irmão te cumprimenta, mas você está chateado, você nem responde direito, ou você nem olha para ele. E o que é isso? Isso é pecado. Pecado não é só roubo, briga, adultério, não. Não. O pecado é não amar o próximo como a ti mesmo. Você entende? É pecado também. Então, mas esse amor fraternal, ele suporta, e aqui esse cobrir aí envolve o perdão, né? Mas para você perdoar, você precisa ser longânimo, é fruto do Espírito, né? Você precisa ser benigno, é fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, só através dele, nós podemos cumprir as orientações bíblicas que é dada aos crentes. As orientações bíblicas, ela é dada aos crentes, aos que têm o Espírito Santo. Então não é pedir muito. Então, sobretudo, quer dizer, principalmente, você ora, amém. Você vigia, amém. Mas, acima de tudo isso, você deve amar. Porque se você não ama, a sua sobriedade, a minha sobriedade é duvidosa. A minha oração, ela é estranha, porque quem não ama, a oração dele não tem peso. A oração não tem vida. A oração é mecânica. Deus não aceita isso. Então, principalmente, um amor ardente, uns para com os outros. Por quê? Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, se eu te amo em Cristo, se você falhar comigo, não é para você falhar, mas se você falhar, eu vou compreender e eu vou perdoar você. Por quê? Porque o amor perdoa. O amor tudo suporta, o amor tudo espera. Não há desculpa, não adianta contemporar, ponderar, tentar explicar o inexplicável. Mas é porque eu não consigo, não sei o quê. Claro que não consegue. É fruto do Espírito. O Espírito Santo precisa de campo para agir. Ele precisa de uma permissão humana para agir na nossa vida. Então, o perdão, ele é fundamental. O amor cobrirá a multidão de pecados. Quer dizer, os nossos erros diários, as nossas falhas. Um coração que não é propenso a perdoar, e esse crente, ele tem algum problema. Crente que precisa de comissão de visita, precisa de campanha, precisa de 30 dias de jejum para ele perdoar. Afinal de contas, esse crente tem o Espírito Santo ou não tem? Paulo disse aos Romanos, se é que o Espírito Santo habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Viu? Nós somos de Deus pela presença do Espírito Santo. Então ele é o responsável também
por produzir o fruto na minha vida e na tua vida. Bem, uma vez que o amor cobrirá, olha, observe que cobrirá, ele não descobre, que significaria os pecados que a gente comete todo dia. Ele diz que cobrirá. Quer dizer, havendo os erros, eles devem ser perdoados. O crente que ama, ele perdoa. E o crente que ainda está gatinhando no aspecto de amar, ele não perdoa. Ele faz biquinho, ele não vem para o culto, ele bloqueia no Face, né? Ele tira dos seus contatos. O que é isso aí? Isso é carne. Né? Tira do contato, bloqueia e faz não sei o que, quer dizer, expõe para todo mundo ver a sua carnalidade. E não pode. Por quê? Porque nós somos crentes. Porque nós temos o Espírito Santo. Ou não tem? Nós temos o Espírito Santo. Então, mas sobretudo, mas eu oro o tempo todo, eu acordo em jejum. Lindo, maravilhoso, mas e o amor? Você está entendendo? Então, o amor deve ser ardente, uns para com os outros, né? E você não pode falar, não, primeiro eu vou ser amado, aí eu vou retribuir. Não, você deve amar. Se vai haver retribuição ou não, isso não é problema teu. Você deve amar. Eu devo amar. Você entende? O amor é incondicional. Eu só te amo se você me amar. Não, isso não é amor, isso é bobagem, né? Isso é inimizade, isso é espírito de contenda, né? Uma das características do crente carnal é ele só faz se fizer para ele. Eu só amo se me amar. Comigo é assim. À medida que eu recebo, eu dou. Isso é carne total. Temos que parar com isso, crescer e ir em frente, porque é um pouco mais sério do que alguém anda cantando por aí ou até pregando por aí, tá bom? Então, principalmente, tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, tá? Bem, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Observe, aqui é relacionamento, hospitalidade. Hospitaleiro vem de hospitalidade, é dessa palavra que vem hospital, hospedaria. A ideia é o quê? É um cuidado que devemos ter uns para com os outros. Como a natureza humana ela é propensa a errar, ele diz, sem murmurações. Então, se é para você ajudar, se é para você cooperar com alguém reclamando, então você pare enquanto é tempo. Pare de ajudar, ou então pare de murmurar. Você faz alguma coisa, porque não pode haver dois pesos e duas medidas. Então, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações. Quer fazer? Quero, mas sem reclamar. Porque a gente faz e ninguém reconhece. Bom, você quer reconhecimento humano? Você está fazendo para quem, afinal de contas? Você não está fazendo para Deus? Então Deus é fiel. Então você não tem que estar preocupado se A ou B vai te recompensar. Claro que devemos elogiar quando a pessoa merece, etc. Né? Nós nos sentimos bem recebendo elogio. Elogio, não confunda com bajulação. Mas se não recebermos, glória a Deus. O amor ele é incondicional. Eu amo. Se eu vou receber o amor em troca, não tem problema nenhum. Paulo disse, eu amo a todos vocês. Ainda que amando mais, eu seja menos amado. Mas eu vou continuar amando. Tá? Então a hospitalidade, hospitalidade você não consegue explicar. A hospitalidade você sente. Se você for recebido numa casa e naquela casa não houver hospitalidade, você vai saber. Você vai sentir se na casa tem hospitalidade ou não. E você quer saber de uma coisa? Na casa onde não há hospitalidade, é duro de ir,
duro de permanecer. Essa é a realidade. A hospitalidade, ela faz o visitante se sentir bem. E hospitalidade é algo do coração, então não adianta fazer de conta. Melhor que você não receba ninguém do que ficar fazendo de conta que está feliz quando alguém vem na tua casa. Nós temos que tomar cuidado. Essas atitudes, né, a falta de hospitalidade, ela é grave, porque nasce do coração, nós temos que tomar cuidado. É carne. E isso vira uma prática, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. No verso 10, ele diz algo muito maravilhoso. Ele diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que profundidade. Cada um administre os outros. É bom administrar a vida alheia, não é? Mas não é isso que está escrito aqui, não. É que está escrito: cada um administre aos outros. O quê? O dom. Que dom? O dom como recebeu. Como nós recebemos o dom de Deus? Um de uma forma e um do outro. Nós recebemos de uma maneira soberana, né? Deus nos deu graciosamente. E nós devemos administrar aos outros. Assim como Deus foi bondoso, nos dando o dom, nós temos que administrá-lo aos outros. Quer dizer, o dom de Deus que há em mim, ele deve beneficiar o outro. Ah, eu tenho o dom do amor. Como eu amo? Muito bem, alguém tem que sentir esse amor aí. Ah, eu tenho o dom de ajudar. Como eu ajudo? Bom, é bom que você ajude mesmo, porque o dom é para ser administrado aos outros, né? Nós somos servos, servivos uns aos outros em amor. Eu tenho o dom, e na hora de administrar, eu quero cobrar, não é assim? Eu tenho o dom, mas eu quero algo em troca. Mas que administração de dom é essa? Que loucura é essa? Que tolice é essa? Não pode. Nós temos que administrar o dom como o recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Observe que não é dispenseiro. Tem duas palavras, despensa e dispensa. A dispensa é aquela dispensa, a escola dispensou o aluno, né? O patrão dispensou o funcionário. A outra palavra é com E, despensa. Aí a ideia é o armário onde tem mantimento. Então cada um de nós devemos ser bons despenseiros do quê? Da multiforme graça de Deus. Deus, ele é gracioso. Então as várias formas da graça de Deus, manifestada pela diversidade de dons, não pelo monte de igreja. Alguns entendem essa multiforme aqui, graça, como um monte de igreja que tem por aí. Não é nada disso, não. É as várias formas dos dons de Deus, né? Que ele reparte a cada um como quer. Então, essa graça de Deus multiforme, eu devo dispensá-la, eu devo dispensá-la, não é verdade? Aos outros, eu devo ser um bom despenseiro. Eu recebo e eu não entrego, né? Os especialistas dizem que o Mar Morto, ele é morto porque lá não há vida, não há peixes ali, a quantidade de sal ela é muito forte. Então diz que o Mar Morto, ele recebe a água dos outros rios, mas ele não desemboca em lugar nenhum, ele retém o que recebe, aí ele é morto. Vê que interessante? Então, se você quiser ser um crente morto, é só você não abrir o teu coração para auxiliar os outros, não é? A ideia de que se ter um dom é para o alto benefício, para se apresentar nas lives da vida, não é? Não, a ideia não é essa. É para ajudar os outros. Não é para se autoproclamar o bom, o legal. Não, é para ajudar o outro. A ideia é ajudar o teu próximo. Como?
como a ti mesmo. Jesus, ele é Jesus, né? Como a ti mesmo. O que você quer que seja feito para você, faça ao outro. E não há dificuldade, por quê? Por causa da carne. A carne quer que você cuide de você mesmo. Quer que todo mundo faça o bem para você mesmo. A carne, a ideia não é dar, é só receber. É só receber. Mas o fruto do Espírito não. Devemos ser bons despenseiros. Olha o verso número 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha que bonito. Aqui é autocontrole, que é a temperança. Aqui envolve benignidade, bondade. Está tudo aqui, ó. Se alguém, fale segundo as palavras de Deus. Não fale segundo as tuas palavras. Segundo o que você acha. Segundo as palavras de Deus.